quinta sacada, na verdade, não é uma sacada, vamos dizer assim, não é um segredo, mas é um esclarecimento de uma coisa que todo mundo já deveria saber. Para quem está no mercado de casamento como profissional, já deveria saber que o casamento mudou. Que o casamento não é mais uma instituição dos pais, ou seja, não é mais um pai e uma mãe que estão realizando o seu sonho, casando um filho, casando uma filha. Tudo bem, vamos lá então. Na tradição brasileira, a gente, claro, tem essa concepção de que o pai leva a filha, entrega para o outro homem, o que eu acho ainda um machismo muito grande, né? Então, o homem é o provedor, eu, provedor pai, entregarei minha filha ao outro provedor. Se pegarmos este detalhe, já vamos perceber que já não é por aí. Hoje, o homem não é mais o cabeça de família, na grande maioria, mais de 35%, se eu não me engano, 38% das famílias catarinenses, o cabeça de família é a mulher. Então já mudou aí. Agora imagine todo o restante que mudou em relação ao casamento. Então nem é uma sacada, eu acho que é um esclarecimento, e você, celebrante que quer ser um profissional de celebração, precisa saber, sim, você tem a obrigação. O cliente não precisa saber disso. Ele não tem a obrigação, mas você tem, e ainda por cima tem que esclarecer. Por isso que eu estou falando neste tom, tá? Não quero ser paternalista, brabão e tal, mas é convicção, gente, eu vou dizer de novo, tá? Indignação ou imaturidade foi uma coisa que eu escrevi há 30 anos atrás, em que eu colocava, pô, é indignação ou é imaturidade esse jeito que eu estou falando, assim parece que é agressivo. Não, é indignação mesmo, tá? Não é imaturo. Você está agora, nesse momento, nessa quinta sacada, nesse quinto vídeo, eu estou exigindo de você que quer ser profissional de celebração, que você entenda e depois esclareça, você tem a obrigação de esclarecer, que o casamento mudou. Ele não é mais uma instituição em que pais realizam o seu sonho, a sua missão de casar filhos. O casamento hoje é um evento dos dos noivos. Então, se a mulher hoje é a cabeça de família, o homem não é mais o único provedor, imagine que então o relacionamento dos casais mudou completamente. Agora eu vou deixar na descrição desse vídeo os meus podcasts que você vai ouvir do encontro ao casamento. Você vai passar pelo namoro, pelo período, e você vai perceber o quanto mudou, o que é noivado nos dias de hoje, totalmente diferente do que era na antiguidade. Então não só o casamento mudou, os relacionamentos mudaram, o namoro mudou, o noivado mudou, o pedido mudou, mudou tudo. Então não dá, como no vídeo anterior eu denunciava, de continuar com aquela concepção da igreja de que o casamento é unicamente um sacramento. Ele é um sacramento, sim, dentro da doutrina da igreja, dentro da dogmática, justificável, perfeito. Agora, quando se trata de uma prestação de serviço, isso tudo mudou. Portanto, o casamento não é mais um evento das famílias, dos pais que casam os seus filhos, mas é um evento dos casais, e, portanto, os casais exigem, esclarecidos, exigem uma prestação de serviço. Então o casamento não é mais aquele evento em que o pai estava preocupado em o pai da noiva paga o churrasco, paga lá a alimentação para uma quantidade X de pessoas, e o pai do noivo vai ajudá-lo a mobiliar a casa, porque ele é o provedor, o cabeça de família. Não, 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 não. Ainda existe? Existe. Nos interiores ainda existem. Nas cidades, com aqueles que são mais tradicionais, existem. Nas famílias mais tradicionais, existem. Sim, existem. Mas a concepção do casamento que está no mercado hoje, olhem as superproduções.
Surgiu profissões, surgiu atividades dentro do mercado de casamento que há anos atrás não se concebia. Hoje você tem uma média de 70 fornecedores, em média, para um casamento. Então, um casamento... Quando é que as pessoas iam imaginar, por exemplo, a figura de um organizador, de uma pessoa para organizar aquele casamento? Quando que se ia imaginar que teria uma pessoa só para desenhar o projeto daquele evento? Quando que se ia imaginar até a figura de um celebrante? Não existia. Portanto, você, celebrante, que quer ser um profissional, precisa entender isso. Você não existia na concepção tradicional de casamento. Essa função não existia. Era o padre casar na igreja. Até hoje os celebrantes, os profissionais de celebração e os celebrantes encontram casais que chegam para você e dizem assim: minha avó, minha mãe, eu estou contra o gosto deles porque eles querem que eu case na igreja. Eles acham que se eu não casar na igreja não é válido. Vejam, eu vou deixar para vocês também, agora entra um monte de concepções de material que eu já produzi, o Casamento Válido. É um podcast, se eu não me engano, do Falar é Preciso, onde eu falo casamento válido. Qual é o casamento que é válido? E eu afirmo, já vou dar o segredo para vocês, porque esses vídeos são para dar o pulo do gato, o segredo, não é um curso de celebrante, tá? Eu vou dizer para vocês, o casamento que vale é o casamento civil, é o casamento que tem validade. Mas as pessoas, para os antigos, ainda o casamento que vale é casar na igreja. Tem quantas noivas que eu realizei cerimônia como profissional de celebração e eu tive que atender esse outro lado mais afetivo da frustração que ela estava carregando consigo de não estar dando emocionalmente para os seus pais uma expectativa, não estar atendendo uma expectativa emocional dos seus pais, dos seus avós, de estar casando na igreja. A noiva se sentindo em pecado porque não está casando na igreja e a avó diz que esse casamento não é válido. Ou eu tenho que conversar, negociar com mães para tentar mostrar para elas que o casamento feito por um profissional de celebração é um casamento válido e que é um casamento que está atendendo ao pedido de um cliente que é sua filha. E não é simplesmente uma autoridade que vai abençoar. Tanto que a gente tem que trabalhar novamente com essas questões, ressignificar o que significa a bênção do casamento. Eu tenho lá no meu roteiro, é um outro momento, tá, gente, das nossas sacadas, que eu vou falar dos roteiros. Mas eu tenho lá nos meus roteiros, por exemplo, bênção das alianças. Não é uma bênção no sentido de abençoar uma mão que impõe, eu não faço bênçãos. Um profissional de celebração não faz bênçãos, pelo amor de Deus. Depois a gente vai falar também, ai meu Deus do céu, tenho até medo de falar daqueles celebrantes que se revestem, se travestem com vestimentas sacerdotais quando não são. E quando estão fora de uma igreja, como vestir, travestir. Por isso que eu digo travestir. Porque esses paramentos são para as igrejas, para um contexto totalmente diferente. E não para estar celebrando num clube ou na praia. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Depois a gente vai entrar até nessa parte de vestimentas. Deixa lá mais para frente. Mas agora eu quero falar para vocês exatamente sobre isso. A mudança do que é o casamento. O casamento não é mais aquilo que você pensava, não é o que a tradição diz. Portanto, não casar na igreja não significa não ter um casamento válido, certo? Então você, profissional de celebração, você celebrante que quer ser um profissional, tem de saber disso e tem que esclarecer sobre isso, tá bom? Vamos falar mais um pouco daqui a pouco. Beijo.